Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais uma lição da nossa classe Maranata. Hoje estamos aqui começando uma nova revista, uma nova lição. Aqui fica ao contrário para vocês verem, mas a Palavra e Vida, do pastor Romilton Lourenço. Os 10 mandamentos para os dias atuais. Então a gente vai estar começando hoje uma série de estudos sobre os 10 mandamentos para os dias atuais. São 13 lições. Hoje portanto, é a nossa primeira lição, que tem por título Uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Repetindo, uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Como eu sempre tenho o costume de estar compartilhando com os amados a nossa leitura diária, Nossa leitura diária aqui de segunda a domingo. E eu sempre coloco 1 ou 2 versículos aqui dentro desses momentos de leitura diária para a gente estar compartilhando com os amados irmãos que não têm a revista ou que não acompanham ali quando a Iderli coloca a nossa leitura diária durante a semana, não tem a oportunidade de estar fazendo essa leitura diária. Então a gente procura, durante a aula, trazer essas leituras diárias. Então aqui começando na segunda-feira, nosso versículo se encontra em Mateus, capítulo 19, o verso 17. Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Na terça-feira, Romanos 13:10. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Na quarta-feira, Mateus 5, capítulo 5, versículo 17. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Na quinta-feira, Romanos 2, verso 13. Porque as pessoas que Deus aceita não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Deus não só ouvir, mas fazer, cumprir o que a lei manda. Na sexta-feira, Gálatas 3, daí aqui sim foram mais versículos, porque eu não digo que é o mais importante da lição, mas eu creio que esse aqui é o nosso texto básico para a lição. Gálatas 3, versos 23 a 26. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Amém? Aí no sábado, Salmo 37, verso 30 e 31, eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. E no domingo, Mateus 22, 37, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Então vamos repetir o Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Então esses versículos foram da nossa leitura diária semanal. E aqui na introdução, o nosso querido pastor, deixa eu conferir aqui o nome dele, pastor Romildo Lourenço, ele traz aqui como introdução da nossa lição, a primeira lição, uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Os historiadores dividem a trajetória humana em longos períodos de tempo. Criação, antes Cristo, depois de Cristo, Idade Moderna, Revolução, Pós-Modernidade
E aqui ele afirma assim, ó, não há uma definição satisfatória sobre qual período da história estamos. Aí, entre aspas, aí é o que eu acho que eu coloquei, mas eu creio que é o fim dos tempos, o qual nós estamos vivendo. Então, o período que nós estamos vivendo, para mim, é o fim dos tempos. Os homens tornaram-se amantes de si mesmo, aonde tudo é relativo. Deus e os princípios divinos deixam de ser o centro, o início e o fim de tudo. Em Mateus 6,33, Jesus nos diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus nas suas vidas. Portanto, ponham o reino de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, aqui nesse primeiro momento aqui dessa lição, nos chama a atenção para qual período da história que nós estamos vivendo. Será que, como aqui no último ponto que ele colocou, nós estamos numa pós-modernidade simplesmente? Eu creio que com tudo que está acontecendo, profecias que estão sendo cumpridas, eu creio que nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, por isso que ele enfatiza aqui, ó. Portanto, ponham em primeiro lugar o reino de Deus nas suas vidas. Devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus, para que nós não possamos ser pegos, aí de calça curta, ser pegos aí de surpresa, com as coisas que vem acontecendo, principalmente por causa da pandemia, Essa semana mesmo tive notícia de amigos que perderam a vida, que Deus recolheu, para o seu reino por causa do Covid. Tenho no momento amigos que estão internados em UPAs, devido a complicações com Covid, aguardando leitos para serem internados, outros que estão melhores, prontos a receberem alta. Então a gente vê que a gente abrindo os nossos meios de comunicação aí durante a semana, durante o nosso tempo, a gente se compara no nosso cotidiano e nos noticiários com várias situações, com várias notícias desagradáveis. Então a gente precisa estar com o nosso relacionamento, com Deus sendo afinado a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então a nossa lição traz para nós 3 pontos, 3 tópicos. E o primeiro de Deus diz que nossa lição é o desconhecimento dos princípios morais de Deus. Alguns pecam, como a palavra diz, pecam por não conhecer a palavra, e outros pecam por desconhecimento, e outros pecam porque querem pecar mesmo. Na verdade é essa, irmãos? Então, o desconhecimento dos princípios morais de Deus. Não somos destruídos pelas pragas e doenças deste mundo. Apesar de estarmos sofrendo com essa pandemia, o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis. Hoje, o ser humano está vivendo dentro de uma normalidade mais do que alguns anos atrás. Então, se a gente observar, realmente, os nossos idosos eles estão vivendo um pouquinho mais aí do que a gente acompanhava, do que a gente presenciava há alguns anos atrás, Os nossos idosos vivendo um pouquinho mais. A gente vê aí que de vez em quando aparece nos noticiários aí, completando 100 anos de vida, outros 90 e assim por diante. Então a gente vê que através do avanço da medicina, apesar de que eu volto a falar, da gente estar vivendo esse momento de pandemia, esse momento difícil, os nossos idosos dentro dessa normalidade estão vivendo um pouquinho mais. O povo de Deus, portanto, ele não é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento, Então o povo de Deus, desde o princípio, sempre foi destruído por falta da presença de Deus, por falta de estar obedecendo o que Deus mandava, Então vejam, alguns dizem que pecar é errar o alvo. Entretanto, podemos errar o alvo tentando acertar. Pecar é desobedecer às leis de Deus. As leis de Deus são muito complexas e extensas, por isso foi dado a Moisés resumidas as leis em 10 grandes mandamentos. São mandamentos e não recomendações e sugestões. Não é uma prova de múltipla escolha.
Aqui é importante a gente estar frisando, né, para repetir, para que a gente pegue, né, isso que o pastor está querendo dizer para nós, né? As leis de Deus são muito complexas e extensas. Por isso foi dado a Moisés resumidas em 10 grandes mandamentos. São mandamentos e não recomendações ou sugestões. Não é uma prova de múltipla escolha aonde você consegue escolher uma opção. Muitos de nós confundem os 10 mandamentos como provas aonde podemos escolher entre aquela ou outra questão, aquela ou outra resposta. Mais ou menos assim, né? Prova de múltipla escolha para quem já fez e para quem está fazendo aí, principalmente nos concursos, né? A gente tem as provas de múltipla escolha, onde a gente pode estar escolhendo uma das alternativas. E os 10 mandamentos aqui, o pastor está frisando para nós que não é assim. Que os 10 mandamentos são feitos para ser cumpridos todos. Não é para a gente escolher, vou escolher o 1, vou escolher o 2, vou escolher o 8. Não, são todos os mandamentos. Obedeçam, meus filhos, esse ou aquele mandamento. Isto não é o que Deus está recomendando. Ao contrário, a isso Deus quer que cumpramos todos os seus mandamentos, conforme lá em Êxodo 24, o versículo 10, Êxodo 24, versículo 7. Faremos tudo o que ele mandar. Então não é como uma prova de múltipla escolha onde a gente pode estar escolhendo entre um ou outro, né? Obedeçam tudo, obedeceremos ou faremos tudo o que ele mandar. Então o Novo Testamento é claro em nos dizer que a salvação não vem da lei, mas da fé em Jesus. A função disciplinar da lei no passado cessou com a vinda do Senhor Jesus, lá em Romanos 10, 4, porque com Cristo a lei chegou ao fim. Entretanto, a lei opera principalmente nos corações dos pecadores com a finalidade de despertá-los para Cristo. Então, o Novo Testamento é claro em dizer que a salvação não vem da lei, mas da fé em Jesus. A função disciplinar da lei no passado cessou com a vinda do Senhor Jesus. Romanos 10, 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. Entretanto, a lei opera principalmente nos corações dos pecadores com a finalidade de despertá-los para Cristo. Amém? Esse, então, é o nosso primeiro ponto, né? O desconhecimento dos princípios morais de Deus. Aí, no segundo ponto da nossa lição, ele traz para nós consequências da desobediência divina. Então, como tudo na vida, né, tem as consequências. Consequências das nossas escolhas, sendo elas boas, vamos escolher coisas boas, sendo elas ruins, vamos estar colhendo coisas ruins. Então, tudo na vida são consequências daquilo que nós desejamos, daquilo que nós fazemos, né? Das nossas decisões qual nós tomamos. Então, com as leis de Deus também não é diferente. Consequências da desobediência da lei divina. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. Desde que o homem resolveu, né, estar descumprindo, desobedecendo, né, ou muitas vezes tentando confundir as leis de Deus com suas opiniões, né, a gente vê que a humanidade veio, com o passar do tempo, né, as leis de Deus e a moralidade foi se tornando num caos, onde o caos foi então instaurado na Terra. Hoje vemos nos noticiários quase todos os dias o crescimento da violência contra as mulheres, ou, né, o pessoal tem chamado de feminicídio, né, feminicídio. E não é só contra as mulheres, a gente tem acompanhado também contra as crianças, contra os idosos, né? Muitas vezes filho matando o pai. E é o que o Apocalipse diz, né? Que pai contra filho, filho contra pai. E final dos tempos é isso aí para pior, infelizmente, né, irmãos? Então a gente vê que a questão da violência, não só contra a mulher, mas contra as crianças, contra os idosos, vem crescendo a cada dia, né? O desrespeito com os mais velhos vem crescendo a cada dia. Enquanto poucos conseguem pelo menos 3 refeições diárias, existem muitos adultos, jovens e crianças remexendo latas de lixo em busca de algum alimento. Né? Quem nunca se comparou com uma cena, com uma situação dessa, né? As crianças ou pessoas mesmo remoendo, mexendo
lixos em busca de algum alimento, né? Hoje alguns terão um colchão, um cobertor para descansar, mas existem pessoas cujo teto sobre si será apenas uma marquise. Além de terem poucas roupas para vestir, e muitos deles não é pela consequência do uso de drogas, mas por causa do desemprego e da miséria. Né? Muitas dessas pessoas que a gente vê e acompanha aí, né, em situação de rua, a gente como ser humano, né, procura já estar julgando, né, e é droga, é álcool, é isso, é aquilo, né, mas a gente vê que muitos deles estão ali por falta de opção, né, ou por falta de desemprego, por não ter condições de se manterem numa situação digna, né, estão ali nessa situação de rua sofrendo com o frio, com a chuva, com a situação do dia a dia na rua. Então veja que a humanidade vai pagando pelos seus próprios erros, pela sua própria desobediência, por aquilo que nós, como sociedade, escolhemos, né, estar fazendo. Então a gente vê que a humanidade tem colhido os frutos amargos por causa da desobediência. Lá em Deuteronômio 8,15 diz para nós assim, ó: porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem às suas leis e os seus mandamentos que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados. Então a gente vê que não é palavra que a gente está colocando agora, que está sendo dita agora, que Deus está falando agora. Deus já falava lá naquela época, né? O Deuteronômio 8,15. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem às suas leis e os seus mandamentos que Ele estou dando hoje, vocês serão castigados. Aqui é Deus falando com o povo, né? Então a gente pega uma palavra dessa aqui, né? E vocês serão castigados. Ah, mas Deus é ruim, Deus castiga. Não, nós escolhemos aquilo, né, colhemos aquilo que a gente planta, que nós plantamos. Então aqui eles serão castigados se o quê? Se eles obedecerem, se eles fizerem o que Deus manda. Não, né? A palavra está dizendo que serão castigados se não obedecerem às leis, né? Se não cumprirem, se não serem obedientes, se não fazerem o que estou mandando, aí sim serão castigados. Então a gente vê que a humanidade hoje está colhendo aquilo que tem plantado durante todo esse tempo. E o terceiro ponto para nós é o amor e a lei. E aqui dentro desse ponto aqui, do terceiro ponto aqui, há questões que se não fosse gravado a gente tinha que parar um pouquinho aqui para a gente tá discutindo, mas eu acho que não vai faltar oportunidade que depois que o vídeo acabar, daí da gente estar trocando algumas ideias a respeito desse terceiro ponto aqui, né? O que será que é mais importante, né? O amor, a lei. Dentro desse amor, será que a gente tem a opção de escolher as decisões, aquilo que a gente vai tomar, né? Aquilo que a gente vai fazer, né? Então vamos estar acompanhando com carinho aqui, com bastante atenção, esse terceiro tópico aqui, esse terceiro ponto da nossa lição, né? O amor e a lei. Dentro do campo de concentração, presta atenção na história. Dentro do campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial existia um acordo, algo tático. As judias que engravidassem dos soldados nazistas tinham direito à liberdade, levando consigo não apenas o filho do ventre, mas também os filhos dos judeus. Em nome do amor aos filhos, a fim de amenizar seus sofrimentos, muitas delas se envolviam ou se prostituíam com os não-judeus, com os guardas, com os comandantes, com o pessoal que tomava conta daquele campo de refugiados ali, né? Então, essa decisão aqui que essas judias tomaram naquela época, durante aquela situação, por amor aos seus filhos, de estarem se envolvendo com aqueles soldados nazistas, engravidando deles, por causa da brecha dessa lei que tinha, que se elas engravidassem deles, tanto elas, os filhos que estavam no ventre, e os seus filhos que foram gerados com os judeus, receberiam a liberdade. Até que ponto isso moralmente estaria correto, né? É um ponto para a gente parar, para estar analisando bem, né, irmãos? Então, será que esse amor pela família ultrapassava qualquer objeção à lei moral? Então, para a gente estar já pensando nisso daí, né? A gente está comentando então logo após o término do vídeo.
Será que a fornicação e o sexo ilícito são perdoados por causa do amor? Talvez por causa desse pseudo-amor, a humanidade tenha encontrado a justificativa para o relacionamento sexual de indivíduos do mesmo sexo, que consta na certidão de nascimento, né? Homem com homem, mulher com mulher. Entretanto, é uma prática condenada pela lei de Deus, conforme Romanos 1:27, que diz assim: devido às paixões vergonhosas que se entregaram, recebem em si mesmo castigos que merecem por causa dos seus erros. Então a palavra é bem clara no final ali, por causa dos seus erros. E a palavra no Antigo Testamento fala que é abominação aos olhos de Deus. Então a palavra é bem clara. Relação que não é sexual, que não é entre casal, homem e mulher, que é abençoado por Deus, é uma prática pecaminosa. É erro e recebe em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Toda atitude sem amor tende a ser ofensiva. Alguns homens estão distorcendo o entendimento do que é o amor, alegando que não estamos sob a lei, mas sob a graça, conforme dito lá em Romanos 6,14. Tomam como exemplo a decisão do Senhor Jesus em perdoar a mulher pega em adultério. Mas mesmo assim, Jesus a perdoou, conforme registrado em João 8. Erroneamente, estão se apossando do amor para legalizar seus pecados. Ao confrontar os acusadores da mulher adúltera, precisamos observar a frase final dita por Jesus. João 8:11. João 8, versículo 11. Ainda que tenha perdoado, Jesus faz questão de ouvir que Jesus, que havia nessa situação, o que, irmãos? Pecado. Ainda que tenha perdoado. Perdoado o quê? Perdoado os pecados, pecado dela, o erro que ela tinha cometido. Jesus, então, faz questão de dizer que, também nesse caso da mulher que foi pega em adultério, o que ela tinha feito era pecado, era errado, mas que Jesus estava, então, a perdoando. E caminhando aqui para o nosso final, para pensar em agir, a gente então faz essa recapitulação dos 3 pontos que nós estudamos ou estamos estudando nesta manhã, que o primeiro é o desconhecimento dos princípios morais de Deus, o segundo são consequências da desobediência da lei divina, e então o terceiro ponto, né, para nós, o amor e a lei. Então aqui para estarmos pensando, né, e não só pensando, mas agindo também, né, pensar em agir. Quando você pensa nos 10 mandamentos, não vem a figura de Moisés segurando as tábuas das pedras? Uma em cada mão? Não te dá uma sensação de que tal figura é antiquada, ultrapassada, que é coisa do passado, que hoje não é mais assim, que isso já aconteceu, que já foi? Né? Então é justamente o que a sociedade ao longo do tempo vem internalizando. As leis morais de Deus são retrógradas, são ultrapassadas. Não parece estranho saber que Jesus defendeu as leis além de cumpri-las? Né? O próprio Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-las. Mas ignoram as de Deus em suas decisões. Né? A gente vê que muitos magistrados nos dias atuais consultam as suas leis, mas ignoram as leis de Deus em suas decisões. Os 10 mandamentos sempre nos oferecerão soluções práticas para os nossos dilemas existenciais e sociais. Os 10 mandamentos são normas para que possamos viver livres. João 14,15 diz que Jesus continuou dizendo: se vocês me amam, obedeçam, portanto, os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, para pensarmos em agir que as leis do Senhor, né, apesar de parecer antigas, antiquadas, ultrapassadas, elas são muito atuais e Jesus veio para cumprir essas leis. E nós temos que observar, através das leis do Senhor, que elas são soluções práticas, né, para a nossa existência, para a nossa convivência em sociedade. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Começamos hoje, como dito no começo, a primeira lição
entre os 10 mandamentos para os dias atuais. E aqui então, nas próximas lições, a gente vai estar discorrendo, né, sobre o relacionamento, sobre a imagem de Deus, o nome que está sobre todo nome, Jesus é o Senhor do sábado, código de honra, estancando o sangue, adultério e a balança de Deus, mentiras, falsos testemunhos, confrontos, olhos cobiçosos, o grande mandamento e o segundo grande mandamento. Então, vamos estar absorvendo o máximo que a gente puder desse presente que hoje nós começamos a desfrutar, que são essas lições escritas pelo pastor Romildo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que cada um tenha um domingo joia, um domingo bom na presença do Senhor, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, suas famílias, e daqui a pouco a gente continua aí trocando ideias, né, e tendo esse compartilhamento dos outros amados que estão conosco nesta manhã. Amém, irmão? Deus nos abençoe.